Tu, Júlio, o que você tem agora? Agora. Você tem história ou... Uma área que te abre muitos leques, né? E ela tem esse chave de leitura de outras disciplinas, né? Tal como a filosofia, a história também vai agregar outras ciências, né? E costumo dizer que é a rainha das ciências humanas, né? Porque os filósofos não discutem, mas é muito bacana. Você passa a ter uma outra visão da realidade depois que você estuda história. Mano, tá me ouvindo bem? Abre teu microfone aí, só para a gente fazer um teste. Tô ouvindo super bem. Show de bola, perfeito. É uma colega nossa, aluna também, que está lá de Portugal, lá da terrinha. Ela falou que daqui a pouco ela vai abrir um vinho lá de Portugal para fazer inveja na gente, né, Ana? Já bebi, Aí, tá vendo? já bebi no jantar a periquita. Fica tranquilo. Deixa eu abrir para vocês verem ela. Então, Ana, hoje o nosso quadro está pequenininho, Uhum, só que eu vou abrir aqui para você. Eles estão te vendo, tá? tá bem. Está projetado na tela, aí eu vou virar aqui Então para fala com eles que toda semana eu vou fazer inveja, viu? você vê-los. Olha, essa é a Júlia, Olá, como estão? Tudo bem? João e Isaac, que eu sempre esqueço o nome, tá? Esses são mais ou menos novatos. O Isaac é veterano, mas o Isaac é um cara que não falta, entendeu? Tá, E o restante são todos novatos. Mais 2 minutinhos a gente começa, tá, gente? Só tá para bem. ter alguém. Eu acredito que pela a data é sempre mais complicado. Uhum. Quem não foi está se preparando para o carnaval. Sem dúvida. E hoje também ainda tem jogo do Flamengo, o pessoal. É muita coisa junta, né? É, Então, mas dava para vir na aula e depois ver o jogo tranquilamente. O jogo é só 9h30. Então, vamos começar então, né, gente? acho Começar. que sim. Deixa eu te fechar aqui, para o pessoal não ficar. Me Isso, olhando, não é? Não tem que me olhar. isso, maravilha. Então, gente, primeiro dia de aula, o nosso tema do nosso projeto de extensão, vou falar um pouco mais alto para escutar bem, é monografando, escrevendo sem medo. Tá? Essa temática, imediatamente, ela não vai tocar a Ana, o João e a Júlia, tá? Mas já está tocando o Isaac, tá? E você também, que daqui a pouco vai estar escutando essa aula, você também vai estar já pensando em escrever o processo monográfico. Sem dúvida, e aí eu falo com bastante estudante sobre isso, sem dúvida, o processo mais complicado Deixa eu ficar aqui para a Anne ver também. Isso aqui, isso, beleza. O processo mais complicado que temos numa graduação é o processo de escrita da monografia, tá? Por quê? Porque falar, se expressar, isso de certa maneira é quase que inato. Claro que a gente aprende a falar. A gente aprende a falar porque a gente aprende a ouvir. Dificilmente existe uma pessoa que é muda, que não tem a capacidade de falar.
Geralmente, quem não tem a capacidade de falar é porque tem uma surdez. Então, ela não consegue modular aquilo que ela escuta para copiar aquilo. Falar é muito fácil. Eu sou capaz de falar durante 5 horas ininterrupta, principalmente sobre futebol, tá? Eu gosto muito de falar, adoro falar. Só que na academia, que é o lugar que nós estamos, a escrita vale muito mais do que a fala. Por quê? Porque a nossa sociedade, a gente vai ver isso daqui a pouco, a sociedade ocidental, ela foi pautada, pavimentada pelo letramento, tá? pela escrita, pelas letras, pela burocracia, e isso advindo do mundo grego, principalmente, tá? O grego, sem dúvida nenhuma, é a língua mãe, é a língua mais fabulosa e mais genial inventada pelo homem até hoje, essa hora, tá? No mundo ocidental, tá? Eu não conheço o mandarim, apesar que esses dias lá no meu rádio amador apareceu uma rádio falando mandarim, né? Eu tentei decifrar algumas coisas, eu consegui decifrar que o cara estava falando que o Palmeiras não tinha mundial, né? Mas no mundo grego é genial. Por que o mundo grego é genial? Porque ele vai ter uma palavra para cada ação. E isso é muito interessante. Por exemplo, se a gente colocar a palavra amor, tá? A palavra amor no português, e também, Ana, no português de Portugal, ela vai ser altamente polissêmica. O que é isso? É uma polissemia. Você pode explicar várias coisas utilizando a palavra amor. Claro que a conotação do amor vai ficar no campo da subjetividade e não da objetividade. Isso não acontece com o mundo grego. O grego vai ser subjetivo e objetivo com as palavras. Isso é muito complexo. Deixa eu tentar melhorar. Por exemplo, você pode falar que ama biscoito recheado de chocolate. Pode falar que ama a Camila. Mas você não pode botar o mesmo tipo de amor no biscoito de chocolate da Camila, porque senão dá problema, né? Por exemplo, eu não posso falar para minha esposa que eu amo mais o Flamengo que ela. Entende? Isso é uma realidade subjetiva, tá? Isso não tem uma discussão entre ela e o Flamengo. É claro que é o Flamengo, né? Mas eu vou utilizar a mesma palavra para definir. Olha que coisa interessante. Isso no mundo grego não vai acontecer. Por exemplo, a gente pegou por acaso aqui a palavra amor. Para o grego tem uma palavrinha para cada ação de amor. Então, por exemplo, se você falar amor fraternal, tá? Você vai falar filofrater, tá? O filoteus, amor a Deus. Você fala amor a Deus, ágape. Amor aos irmãos, filantropia. Então você vai ter um tipo de amor, um tipo de palavrinha para cada ação no mundo grego. No português, não. Isso se torna extremamente complexo você expressar em palavras aquilo que você está vendo. Escrever se torna, assim, extremamente complicado. Eu não sei se vocês já viram o Marcelo Adnet. Sabe quem é o Marcelo Adnet, né? Sabe quem é, Júlio? Não? Mas quando tu ver aqui, tu vai lembrar. O Marcelo Adnet, ele narrando um jogo, a diferença do jogo do futebol e do jogo no rádio. Você já viu esse vídeo? Vamos botar esse vídeo aqui rapidinho para a gente olhar, tá? Deixa eu tirar aqui. Maria Clara também está aí, Gabriela também está aí, bem-vindas.
Eu só não sei, meninas, se eu vou conseguir projetar para vocês. Deixa eu tentar aqui. Eu acho que sim. Um pouco de humor para relaxar. Vamos chamar aqui o craque Marcelo Adnet. Boa noite, galera. Boa noite, Evandro, Marquinhos. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui falando para todos vocês, os jogadores, a imprensa, meu presidente, o nosso governador. Também a maior torcida em cima municipal. Nunca recebeu uma torcida tão grande, um público tão caloroso. Que maravilha. Outro dia eu vim aqui num balé, não tinha ninguém gritando Lago dos Cisnes, Lago dos Cisnes. Parabéns, muito mais. Agora aqui é o Teatro Municipal, é um lugar chiquérrimo, um lugar lindo do nosso Rio de Janeiro. A gente tem que usar a educação, não pode gritar que nem no estádio. Então vim aqui dar algumas sugestões, por exemplo, se vocês forem querer protestar contra o juiz, vocês gritem de uma forma educada, tipo, ei, juiz, vai tomar um chazinho de camomila para relaxar, rever seus conceitos, né? Eu acho bacana isso. Pô, aliás, o Conca, parabéns, acabou de levar o prêmio aqui. As palmas da galera dizem tudo. E o Conca, achei impressionante que o cara jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro, os 38. Como é que o cara. Como é que o cara não foi nem suspenso durante o campeonato? O cara tomou 2 cartões durante 38 jogos. Eu acho que quando o Conca xinga o juiz, ele não entende, né? Cabrão, puta. E ninguém entende nada, o juiz fala o quê? Não entendi. Aí não dá cartão. Mentira, o cara é muito bom mesmo. Mas aí, é uma inversão eu estar aqui vendo os jogadores aqui embaixo, isso, enfim, tô acostumado ao contrário, né? Uma emoção aqui, falar para mais de 1000 pessoas, tô me sentindo, sei lá, um jogador de Grêmio Prudente Ibis. Muito bacana, realmente. E eu, como espectador, eu sinto muita saudade de ouvir futebol no rádio. Eu vejo muito agora na televisão, pay-per-view, tudo, né? Porque no rádio a gente tinha que imaginar o lance, era uma coisa tão poética, assim, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que no rádio rolava aquela coisa meio, assim, o lance no rádio e na televisão é completamente diferente, né? Então eu vou fazer... Ó, agora que chega o ponto que eu quero mostrar para vocês. Eu pausei por causa do pessoal lá que está no Zoom, tá? Ele vai demonstrar o que é uma narração no rádio e o que é uma narração na televisão. E aí no rádio, ele vai ter que dar todas as informações porque a pessoa não está vendo. E na televisão, ele vai precisar dar todas as informações porque a pessoa está vendo. Essa é a diferença de falar para alguém e escrever para alguém. Quando você escreve para alguém, e muito provavelmente as únicas 2 pessoas que escreveram para alguém na vida foi a Ana e eu, vocês não escreveram nunca para ninguém uma carta. Que horror. Né? Você tem que dar todas as informações sobre aonde você está, como você está, o que você comeu, o que você vestiu, se está chovendo, se está calor, se você está deitado, sentado, andando, em pé, onde você está. Então, essa é a diferença da imagem para escrita, tá? Olha que interessante. O mesmo rádio na TV e no rádio, o mesmo lance. No rádio é mais ou menos assim, vamos ver. Lá vai Léo, número 10 na camisa, garotinho, bota a bola no chão, passou bem, senhor, a bola, ele faz o lançamento na ponta esquerda, matou a bola no peito, garotinho, número 6, voltou a bola no chão, vai mais atrás, agora começa, daqui a pouco a lateca, segura mais, garotinho, vem a bola, passa você, Nancy, tentou a bola, abertura na esquerda, adiantou demais, a bola vai pra fora, e aí, Agrião com mel, você tome creu na greve, legal, garotinho, agora vai, a bola vai passando na frente, vamos chegar agora no tempo, olha o gol, segura o gol, agora a bola lançada na frente, sai, olha o gol, gol aonde, gol que ele Barueri, 0 para o Atlético Mineiro, placar, ganhou o creu, ele precisa tomar o triple creu, legal, garotinho, agora vamos seguindo, agora vamos conferir o tempo. 25, faltando 20 minutos para terminar o jogo no placar. A sua gripe creu tá aí, ó. Embrelhese, 0, vandalizado, também 0, advantado. Emoção no futebol. Marcelo Adnet, aí sou eu, garotinho. Legal, legal. A galera se anima. Vem, galera, vem todo mundo. A bola lançada na frente, o juiz mandou seguir posição legal. Chegou na linha de fundo, dominou, fez a paradinha na bola, deixou o zagueiro cair. A bola rolando na área, tira a zaga, voltou a bola, Eduardo dominou a bola no peito, bateu, a bola vai pra fora, um quilômetro do gol, pra fora essa bola, Cofinha, entra em Bruno, é garotinho, o Eduardo agora vai afastado e dominou no peito, bateu de primeira, a bola foi pra fora, 0-0 placar, Agrião e Mel, você tome a gripe creu, assim, agora o mesmo lance
na televisão, tá? O mesmo lance na televisão seria mais ou menos assim. Lá vai, Léo. Rola com o Marco Aurélio. Isso mesmo. Aí o sorriso da criança na torcida, que bonito, que bacana. Família no estádio, coisa bonita. Segue Marco Aurélio. Marco Aurélio, que nasceu em Itu em 15 de janeiro de 1992. Ele tem 1,70 m, 80 quilos e passou por Ponte Preta, Guarani e Atlético Goianiense. Aliás, o Atlético Goianiense não vence o Guarani jogando fora de casa em dias ímpares do mês de agosto com seu segundo uniforme e transmissões da Rede Globo há 8 anos. Olha o tabu na tela. Segue Marco Aurélio. Então, já deu para a gente ter uma ideia a diferença de ver, ouvir, e ver e ouvir e escrever. Sabe como é muito mais complexo você escrever? E já no primeiro dia de aula, principalmente vocês que estão chegando agora, né, falar sobre técnicas e táticas de escrita é muito importante, porque isso, de certa maneira, vai literalmente te perseguir ao longo de toda a universidade, tá? Para você escrever, qual que é a primeira grande dica? Você tem que gostar de ler, tá? Eu estou escrevendo um texto, um novo texto, né? Eu tenho alguns livros publicados, e eu estou lendo esses 2 livros para ter ideias de itinerário, claro que eu não vou copiar o livro, mas para você escrever sobre algo, você tem que ter uma leitura robusta sobre aquilo que você está escrevendo. Bruno, eu não tenho hábito de leitura. Crie, tá? Ninguém nasce gostando de tudo. Se você não tem esse hábito de ler, você tem que criar esse hábito de leitura, tá? Claro, gente, na faculdade é um pouco árduo isso. É um pouco sacrificante. Por quê? Porque vão ter coisas que você vai gostar de ler e vai ter coisas que você não vai gostar de ler. Por exemplo, na minha graduação, lá no século XIX, né, eu tinha muita dificuldade de ler história contemporânea. Não gostava muito de história contemporânea. Eu sempre gostei mais de metodologia da história, que é a parte de ensino de história, tá? Teoria da história, que você vai ter um grande professor chamado Leandro Ricon, tá? Grande professor de teoria da história. E história antiga, oriental e clássica. Então, é um corte de estudo que não é grande. Eu vou estudar ali Egito e Mesopotâmia, Grécia e Roma, e como ensinar isso. Isso que eu gosto. Pô, mas eu tive que fazer várias provas, Júlio, de textos lidos que eu não gostava, tá? Isso vai acontecer durante a graduação, tá? E no primeiro dia de aula, a gente vai fazer um pouco, e é bem interessante que só tem alunos mais jovens, o Isaac já está há algum tempo com a gente, mas talvez não tenha visto essa aula especificamente, o pessoal que está já no quinto, sexto período já viu essa aula, então é bem legal, que é uma coisa novidade para vocês. A gente vai falar como que o homem se tornou aquilo que o homem é agora. Como que nós nos tornamos pessoas de letramento? E é bem interessante que isso vai ser chave de leitura para um monte de coisa. Para um monte de coisa. A literatura e o letramento forjaram a sociedade ocidental. O que está escrito para a história tem muito valor, até hoje. Claro que hoje se desenvolveu a chamada história oral, história do tempo presente, que é quase uma reportagem. Mas a grande fonte da historiografia ainda é
ainda estão em textos. Os livros ainda são a grande fonte de conhecimento. E aí, de maneira específica, a você que está na EAD, você que está aqui no Zoom, você que está aqui comigo, a leitura tem que ser algo que está ante os seus olhos. Alguém de história, gente, está sempre com um livro perto. E aí pode ser um livro físico ou um livro digital. Eu gosto muito do Kindle também. Eu não tenho esse fetiche. Ah, eu só gosto do livro físico, eu gosto de sentir o cheiro do livro. Não, eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Aonde está o livro não importa. Eu gosto da leitura, tá? Então, crie esse hábito de leitura. E até uma questão também psicológica, psicopedagógica. Por quê? Porque as pessoas, Vitor, nem sempre estarão presentes para você dialogar com elas, tá? As pessoas nem sempre estarão disponíveis. E para a gente que estuda história, quase nunca, viu? Porque nós somos um animal em extinção. Pessoas que estudam história. Por exemplo, se tu for numa turma de engenharia agora, esse momento de engenharia de telecomunicações, vai estar lotado. Porque todo mundo quer ficar rico, né? A gente, de repente, não. A gente quer só trabalhar um pouquinho para poder comprar uma coisinha. A gente quer mais é ser feliz. Tá? É por isso que a gente escolheu, de repente, fazer história. Tá? Então, nem sempre as pessoas vão estar disponíveis para as nossas loucuras, para os nossos devaneios, de gostar de ir em museu, de gostar de ver filme mudo francês, de ficar parado e olhando uma coluna 20 minutos, porque essa coluna é jórica, é tônica, é corinto, essa arquitetura neoclássica francesa, segunda geração. Nem sempre as pessoas gostam disso. Mas o livro, meu amigo, João, o livro vai estar sempre disponível para você. A leitura vai ser sempre algo que está à tua disposição. E as bibliotecas que temos especificamente aqui em Petrópolis são belíssimas. Nós temos a biblioteca municipal que é belíssima, nós temos a biblioteca da UCP que é espetacular. A gente pode, de repente, no final da aula, dar um passeio lá, tá? E nós temos a biblioteca do Instituto Teológico Franciscano, que também é espetacular, que é um lugar que parece estar fora do Brasil, um lugar um pouco desconhecido, mas que é lindo. Então, o livro está sempre presente. Como que o homem chegou até esse momento, Vitor? Como que o homem chegou até essa página, Ana? Até esse lugar, até essa hora, de desenvolver o seu conhecimento de maneira sistêmica, metódica, tá? E é por isso que a gente aprende. Quando a gente vai ensinar alguma coisa para alguém, tem que ser do maior para o menor. Eu não posso começar a ver uma série pelo último capítulo da última temporada. Eu vou ter um pouco de dificuldade, percebe? Eu não vou conseguir entender o enredo completo. Como que o homem chegou até essa intelectualidade que temos agora? Eu estava esse final de semana num acampamento e a gente fez um momento de fogueira, né? Fizemos uma fogueira muito bonita, um violão, pá, um lugar. Não foi nem um momento de espiritualidade, muita espiritualidade, foi um momento de descontração mesmo. E aí um jovem chegou para mim e falou assim: Bruno, você que estuda história, né? Por que a gente, em volta de fogo ou de calor, se sente muito confortável? Eu falei, é simples, né? Nós não somos igual os gatos, né? Os gatos são isotérmicos. O gato, onde vê calor, ele vai próximo. Por isso, quando está frio, o gato vai se enfiar debaixo dos cobertores. Nós não somos assim. Nós temos uma temperatura do nosso corpo que, de certa maneira, é mantida. Se você não tiver um lugar muito quente ou muito frio, ela vai ser constante. Só que não é o fogo, o calor em si, é a fogueira. Porque a fogueira vai despertar em nós uma memória ancestral. Toda vez que você vê uma fogueira, você, de certa forma, vai se conectar com o seu ancestral. Agora, do seu ancestral até você, tem um caminho longo de processos de feitura de intelectualidade. E tudo que você conhece hoje de certa feita foi sendo acumulado ao longo dos séculos e dos milênios, né? Por isso que eu brinco com as pessoas, não precisa ter nada cru. O homem ficou quase 2 milhões de anos para administrar o fogo, tu come peixe cru. Faz isso não, tá?
Então, vamos lá aqui no slide. Deixa eu ligar aqui. Isso. Ó. Et homo, um eterno insatisfeito. Eis o homem, um eterno insatisfeito. Et homo é um diálogo feito entre Pilatos e Jesus, tá? Pilatos era o tetrarca da Galileia, o governador de Jerusalém. Ele tinha ali sob seu domínio a guarda pretoriana, que era uma guarda altamente elitizada, de Roma, e ele era um governador. E sendo governador, ele podia ser eleito imperador romano. Tá? E ele cuidava justamente da tetrarquia da Galileia e era governador desse território. Surge um revoltoso chamado Jesus, que é acusado de se levantar contra Roma, de fazer uma insurreição contra Roma, e os judeus contratam testemunhas falsas para condenar esse cara. Pilatos, que era governador, não queria muita confusão com os judeus, sabia que eles eram arruaceiros, interroga Jesus, não vê culpa nenhuma nele, manda açoitá-lo, tá? Manda chicoteá-lo. E quando Jesus está todo chicoteado, ele entrega Jesus à população, aos que queriam condenar, e fala a seguinte palavra, frase em latim: et homo, eis o homem. E é muito interessante quando eu vejo no primeiro período, apesar de nós estarmos poucos aqui, é um primeiro período, et homo, João, et homo, Júlia, et homo, Vitor, et homo, Isaac, et homo, Ana, et homo, Maria Clara, Gabriela. Eis os homens e as mulheres, eternamente insatisfeitos com o que são e têm. Essa é a grande mola mestra do processo da humanidade. Nós estarmos insatisfeitos com a condição que temos nessa hora. E é por isso que, de certa maneira, você arrumou esse problema para a tua vida. Fazer uma graduação em História. Olha que problema que você arrumou. Pois Percebe? é. Problema. Eu arrumei um problema porque eu me considero, você que acabou de acabar o ensino médio, eu me considero incompleto, eu me considero insatisfeito, eu percebo, como o João disse aqui antes em off, né? Eu preciso fazer uma graduação, ó, eu preciso continuar a estudar, eu sempre gostei de história. Agora, para vocês que são jovens, uma constatação, tá? Essa insatisfação jamais será cessada totalmente, tá? E isso é uma característica única da nossa espécie homem. A gente jamais está satisfeito com a condição que chegou. Isso é muito bonito, porque se você por acaso encontrar alguém que está satisfeito com a condição que chegou, essa pessoa muito provavelmente vai estar morta ou passando por um quadro depressivo. A gente sempre quer um movimento, a gente sempre quer um algo mais, a gente sempre quer um plus, a gente sempre quer. E isso eu não estou falando crianças e pessoas, e jovens e adultos, de coisas materiais, não, tá? As coisas materiais, claro que estão em torno disso, mas são coisas que não podem ser mensuráveis, são coisas que não podem ser contadas e contáveis, são coisas imateriais. Eu quero, de repente, aprender uma outra língua. Eu quero, de repente, ler um livro melhor. Eu quero aprender uma nova língua para poder ler um livro que não tem português. Eu quero assistir uma série porque todo mundo está assistindo a série. Eu vou agora reformar uma mesa que tem lá em casa. Por quê? Porque eu quero reformar uma mesa. Percebe? Eu aprendi a fazer uma costura, eu aprendi a fazer maquiagem, eu aprendi a fazer um programa no computador. O homem vai sempre se movimentar.
Quem tem pessoas mais velhas em casa vai perceber que, de repente, a avó e o avô não ficam parados um minuto. Eles vão querer varrer o quintal. Por que estão querendo varrer o quintal? Porque querem varrer o quintal. O homem é assim. O homem sempre busca um algo a mais. E o que você está buscando como a mais é uma coisa extremamente interessante, porque é um processo formativo. E o processo formativo não é colocar você em forma, tá, Vitor? A gente não vai colocar você numa forma chamada CP e você vai sair formatado uniformemente igual aos seus professores, tá? Não, espero que não, tá? Claro que é muito interessante quando você tem um professor e você olha para o professor e você fala assim, pô, que legal essa aula. Com certeza você que está fazendo história agora no primeiro período, você teve um professor, uma professora, ou alguns professores que te impactaram a estar aqui. Todo mundo que faz uma licenciatura e quer ser professor, teve um professor que te impressionou. Teve um professor que falou, caraca, eu quero ser isso na vida. Eu quero dar aula, eu quero estar na frente, eu quero falar, eu quero partilhar aquilo que eu tenho. Isso também é satisfação. E a profissão de professor talvez seja a profissão mais humilde que tem, com respeito a todas as profissões, viu, Ana? Por quê? O professor, ele não tem o pulo do gato, tá, gente? Não tem o pulo do gato do professor. O professor quer dar tudo que ele tem e cada vez ele busca mais para dar mais e melhor. Você sabe a história do pulo do gato? Você já deve ter ouvido isso, né? Ah, isso aqui é o pulo do gato. Já ouviu isso, Vitor? Isso aqui é o pulo do gato. O que é a história do pulo do gato? A pantera, vocês sabem que é o bicho, né, o felino mais rápido do reino animal, tá? Pantera negra. E é muito interessante para quem tem gato em casa, você vai perceber que o gato se comporta como todos os felinos. Todo comportamento que um felino tem vai ser muito igual a todos os felinos. Então, o felino ele vai se lamber, o felino ele vai ronronar, o felino é isotérmico. Só que nem todos os felinos têm a habilidade que o gato tem, que é o último na cadeia dos felinos, é o felino menor, é o mais ágil no caso. Não mais rápido, mais ágil. E certa feita, a pantera e o gato estabeleceram o seguinte diálogo. Vejamos. Gato, você salta e eu não salto. Você bem que podia me explicar, me ensinar, me treinar como saltar como você. Aí o gato, qual a garantia que eu tenho que você não vai me devorar? Miau. Aí a pantera, não, você tem a minha palavra, gato. Eu não vou te devorar. Aí o gato, mas é da sua natureza me devorar. Miau. A pantera insistiu, o gato ficou com um pouco de medo e começou o treinamento dos saltos ornamentais do felino. O gato virou para a pantera e falou assim: então esse é o salto número um. Aí o gato foi, correu, fum, deu um salto, caiu em pé. Olhou para a pantera e falou: miau. Falou não, né? Miau, miau. A pantera foi lá com muita dificuldade, fez o salto. Pum. O segundo salto. Pá. O terceiro salto. Pá. O quarto salto. E aí a pantera foi treinando os saltos e ficou habilidosa nos saltos. Dado um determinado momento, a pantera vira para o gato e fala assim: então, gato, muito obrigado pelo seu treinamento, mas, como você disse, eu vou ter que cumprir a minha natureza. Eu vou ter que te devorar. A pantera foi e deu o quarto salto para cima do gato. O salto mais elaborado que o gato tinha ensinado para ela. Só que o gato deu um outro salto. Quase um duplo carpado twist, assim, ó. E caiu e virou para a pantera e fez miau. E a pantera disse: nossa, gato, esse salto você não me ensinou. E o gato vira lógico. Esse é o pulo do gato. Na nossa profissão, não existe o
pulo do gato. A gente ensina tudo. Tudo que o professor tem, o professor vai querer ensinar. E esse ensino, ele nasce aqui, gente. Ele nasce na caverna, tá? Esse homem, tal como eu e você, ele é muito recente, tá? Muito recente. A historiografia vai falar que esse homem, o Homo sapiens sapiens, ele tem no máximo 150 mil anos, tá? Por incrível que pareça. Tá? As primeiras cidades vão estar a 6.000 AC. Então, de 150 mil a 6.000 AC, a humanidade caminhou com muita dificuldade. Por que de 150 mil a 6.000 AC não teve cidade? E o homem vivia assim, nas cavernas. Esse homem, Vitor, está como eu e você. Ele tem a nossa caixa craniana, ele tem a nossa capacidade de absorver informações, ele tem a nossa inteligência, ele tem a nossa habilidade, tá? E por que ele demorou tanto tempo para se estabelecer numa cidade? Porque aqui era gelo, tá? Aqui era a última era do gelo. 10.000 anos antes de Cristo, vai começar o processo de derretimento das calotas polares, e 4.000 anos depois ele estabelece a primeira cidade. E o que ele aprendeu no Paleolítico, 2 milhões de anos atrás? O que ele aprendeu no Neolítico, de 1 milhão a 150 mil? Isso tudo está na tua cabeça agora. O homem desenvolve conhecimento, o conhecimento fica adquirido. Por isso que o que vocês escolheram começar hoje, você recomeçar, Isaac, é algo grandioso. Por quê? Porque ninguém, em nenhum momento da tua vida, em nenhuma circunstância, vai poder tirar o que você aprendeu. Você pode ser tirado do lugar que você trabalha, você pode ser tirado da sua casa, do seu casamento, o casamento acaba, o namoro acaba, a pessoa te abandona, você abandona, você perde bens, perde o carro, perde a casa, perde a roupa. Estou desejando isso não, tá? Estou falando que as coisas que estão ao nosso entorno são coisas circunstanciais, tá? Agora, o que você aprendeu, o que você adquiriu, ninguém pode tomar isso de você. E esse homem não parou aí. Percebe que esse homem aqui, 10.000 anos antes de Cristo, quando ele começa a exercer esse papel de administrar o fogo, esse conteúdo chega até a gente essa hora. Claro, gente, que isso aqui foi um processo milenar. Quem aqui já viu um raio queimar uma árvore? Já viu? Já viu, Júlio? Já viu só em vídeo, né? Mas ao vivo. Não, já viu, João? Já viu, Vitor? Alguém aqui viu? Se viu, abre e me fala. Eu também nunca vi. Foi assim que o homem viu primeiramente o fogo. E ele descobriu como fazer isso artificialmente. Porque o fogo não foi inventado pelo homem. O fogo foi inventado pela natureza. É uma fricção. E como que ele faz aquilo artificialmente? Meu Deus do céu! É uma coisa genial. Mas é muito genial. É mais genial, gente, do que qualquer WhatsApp. Porque se a gente tem WhatsApp hoje, porque foi o homem que inventou o fogo. E claro que quando o homem inventa o fogo, ele vai conseguir beneficiar um monte de coisa. Vou dar essa aula para vocês em escola antiga oriental, tá? Claro que vai ser muito mais devagar. Porque aqui é rapidinho, tá? Eu vou falar da Revolução Agrícola, vou falar de um monte de coisa da história antiga oriental, tá? O homem não parou aqui. Se ele tivesse parado por aqui, ele já teria feito uma grande coisa. Ele inventa a roda. Olha que coisa genial, gente. Olha que coisa genial a roda. Tá? Como é que ele inventou a roda? Da mesma forma, observando a natureza, João. Como é que ele observou a natureza? Ele via, muito provavelmente em lugar de campo, o feno rolando.
E ele viu que aquilo, de certa maneira, tinha uma aerodinâmica. Quando ele cortava uma tora, a tora caía e rolava. Ele intuiu que aquilo podia ser uma maneira de levar coisas mais pesadas que ele. Imagina, gente, isso aqui sem transporte. Não existiria. Todo transporte veio pela roda. Todo ele. Mesmo o navio, gente, que é feito num estaleiro, para o navio entrar na água, tem que ter lá as toras de metal que fazem com que o navio escorregue até a rolimã, lá, a estrutura que faz o navio ir até a água. Se pensar no grande transporte de massa da humanidade, que tem aproximadamente 150 anos, qual é? O trem a vapor. Tá? O navio era muito lento. Tá? O navio a vapor já é mais antigo que o trem. Mas o trem é um negócio inacreditável, gente. Você pensar que a princesa Isabel saiu daqui, de Petrópolis, 8 horas da manhã, assinou a Lei Áurea e voltou, e meio-dia já estava almoçando, tenta fazer isso hoje. Sai de manhã e volta meio-dia do Rio de Janeiro para cá. Você não consegue fazer o trânsito. Olha, então o homem não fica parado nunca. Então, se o homem tivesse parado aqui ou aqui, ele já teria feito uma grande coisa, só que ele inventa matemática, né? Entre outras coisas. Eu estou colocando aqui algumas invenções, tá? Percebe que tudo é adquirido. O homem inventa, o homem é inventivo, o homem é criativo. Tá? O tempo inteiro ele vai empreender. O homem é um empreendedor nato. Está na natureza do homem inventar, recriar. O homem é extremamente criativo em suas ações. Claro que algumas pessoas vão desenvolver esse potencial e outras pessoas não vão desenvolver esse potencial. Mas nós somos extremamente criativos. Nós estamos numa licenciatura. O que é uma licenciatura? Você não está estudando para ser um Indiana Jones, tá? Tá, 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 tá. Você está estudando para ser professor. E que é muito pior do que ser Indiana Jones, viu? O Indiana Jones corre, vem uma roda atrás dele, vem uma múmia querendo matar, é flechada, é tudo. Você vai ser professor. Porque quem dá aula para o sexto ano, gente, é capaz de fazer qualquer coisa na vida, no universo, no planeta Terra. As crianças vão querer tentar te matar na primeira semana. E se você não tiver criatividade, é um pouco complicado. Cada vez mais, Vitor, é difícil ensinar. Cada vez é mais difícil educar. Cada vez mais é difícil você criar uma curiosidade numa outra pessoa sobre algum tema. Por quê? Porque a gente tem isso aqui, ó. Se eu falar aqui, eu gostaria de comer uma casquinha de siri em Petrópolis, ele vai falar onde tem. Percebe? É tudo muito simples. Claro que vocês não viveram isso. Ana e eu vivemos. A Ana e eu, quando tinha que pesquisar alguma coisa, a gente ia na biblioteca. A gente estudava pela Barça. O que era a Barça? A Barça era o Google, mas tinha Enciclopédia. Wikipédia, né? Não tinha, a Barça era a Wikipédia com limitações. Você fazia o trabalho no papel ao maço. Vocês não sabem nem o que é isso. Se eu falar papel ao maço, vocês vão achar que é uma coisa de comer. Então, o mundo ele tinha uma outra dinâmica. Claro que isso também hoje cria um pouco de ansiedade, né? Dificuldade. Hoje as coisas são muito rápidas. Se você manda uma mensagem para alguém, a pessoa visualiza, por causa não te responde, já pensa um monte de coisa, né? Na minha época não, Vitor. A gente escrevia carta, demorava para chegar, a pessoa demorava para responder, e a notícia chegava às vezes com uma semana de atraso. Olha como o homem é inventivo. Ele inventa a matemática. E ele inventa o que nos une até agora, a escrita. Tá? A escrita. A escrita, gente, tal como a matemática, é uma das coisas mais geniais, E aí, galera? se não a mais genial, Boa noite. Tudo inventada bom? pelo homem. Por quê? Não, pode entrar, mas ele tá desligado. Eu tô ouvindo. Não, tô ouvindo a aula do telefone.
Tem um amigo aí, Fabrício? Fala, Fabrício, tudo bem? Opa. Tudo jóia? Desculpa, professor. Tudo Desculpa jóia? interromper, sou eu. Tá? Nada, fica tranquilo, tá? Isso, botou lá. O que que vai acontecer? A escrita é uma coisa muito genial. Por quê? O que que é a matemática? Como é que surgiu a matemática? Rapidinho, vou voltar só para a gente falar um pouco sobre a matemática, tá? Como é que surgiu o processo matemático? Tem uma lenda que fala que os beduínos árabes, quem que eram os beduínos? É babuíno, não, tá? Babuíno é macaco. É beduíno, tá? São as pessoas que eram nômades no deserto, tá? Eram nômades e seminômades. Eles tinham um redil de ovelhas. O que é um redil? Um curral. Só que eles não tinham, João, um sistema de contagem. E o que eles faziam, Júlio? Eles faziam a contagem com pedras. Então, por exemplo, eu tenho 10 ovelhas. Eles não tinham essa noção de 10, de 11, de zero. Eles tinham a matemática por associação. Então, por exemplo, eu tenho um objeto que representa um objeto. Então, eu tenho uma pedra que representa uma ovelha. As ovelhas iam saindo e eles iam colocando uma ovelha respectiva a uma pedra. Deixa eu fechar aqui a janela. Então, gente, agora que eu estou com vocês estão vendo presencial, as aulas vão no primeiro horário até 8h30, tá? Então, se você sair antes de sala, não faz igual essas pessoas que ficam falando alto no corredor, não. O Isaac sabe que eu me incomodo profundamente, né? Eu paro, fico olhando no corredor. Feio, né? Os alunos de história são extremamente educados. Isso não vai acontecer. Então, o que acontece? Ele pegava, João, uma pedra que representava uma ovelha. Quando a ovelha saía do redil, ele ia colocava a pedra no cesto, assim sucessivamente. Colocava no cesto, assim sucessivamente, ia colocando. Quando voltava as ovelhas, ele fazia a mesma coisa. Ia colocando, 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 e às vezes faltava. Meu Deus do céu! Gente, coisas de universidade. Temos um pote, tá? Temos um pote, então se ficar um pouco alto aí, um pouco barulhento, espero que vocês entendam, tá? A gente não vai avançar muito hoje, não, mas vamos avançar mais um pouquinho. E aí, o que que aconteceu? As ovelhas foram aumentando, as criações foram aumentando, as coisas foram aumentando, e ele faltava pedra, né? E ele teve que começar a fazer uma representação em cunas, assim, tá? Em cunas. Vou ter que fechar para não falar também. A pessoa vai começar a fazer representação em cunas para representar a quantidade de ovelhas que tem. E assim nessa matemática. É interessante que os números sem o zero, né? Depois tem que levar o zero. E o que é mais interessante é que as pessoas numa sala se dividem pela quantidade de zeros que tem em seus salários, né? Olha que coisa interessante. A escrita é mais bizarra ainda. Porque se tu pensar, por exemplo, deixa eu botar aqui um alfa, um beta, um kappa, um delta, um epsilon. Isso aqui é o alfabeto grego, tá? O que é isso aqui? O que é isso aqui, Júlio? O que é isso aqui, João?